Srimad Bhagavatam, capítulo 5, canto 1. Suta Goswami disse: assim, o sábio entre os deuses, Narada, confortavelmente sentado e aparentemente sorrindo, dirigiu-se ao sábio entre os Brahmanas, Vyasadeva. Dirigindo-se a Vyasadeva, o filho de Parashara, Narada, perguntou: acaso estás satisfeito por identificar o corpo ou a mente como objetos de autorrealização? Tuas perguntas foram completas e teus estudos também foram bem executados, e não há dúvida de que preparaste uma grande e maravilhosa obra, o Mahabharata, que é repleto de todos os tipos de episódios védicos, elaboradamente explicados. Delineaste completamente o tema do Brahman impessoal, bem como o conhecimento decorrente. Por que estarias descontente a despeito de tudo isso, meu caro Prabhu, pensando que deixaste algo ainda por fazer? Sri Vyasadeva disse: tudo o que disseste sobre mim está perfeitamente correto. Apesar de tudo, não estou tranquilo. Pergunto-te, portanto, sobre a causa fundamental de minha insatisfação, visto que és homem de conhecimento ilimitado, já que foste gerado daquele Brahma que é autógeno, sem pai nem mãe mundanos. Meu Senhor, todos os mistérios te são conhecidos, porque adoras o Criador e Destruidor do mundo material e o mantenedor do mundo espiritual, a original personalidade de Deus, que é transcendental aos três modos da natureza material. Assim como o Sol, Vossa Excelência pode viajar por todas as partes dos três mundos, e assim como o ar, podes penetrar no interior de todos. Desse modo, és como a superalma onipenetrante. Por favor, descobre, portanto, a deficiência que há em mim, apesar de eu estar absorto na transcendência, sob votos e regulações disciplinares. Sri Narada disse: na realidade, não difundiste as sublimes e imaculadas glórias da personalidade de Deus. Aquela filosofia que não satisfaz os sentidos transcendentais do Senhor é considerada inútil. Ó grande sábio, embora tenhas amplamente descrito os 4 princípios que começam com as execuções religiosas, não descreveste as glórias da personalidade suprema Vasudeva. Aquelas palavras que não descrevem as glórias do Senhor, que por si só podem santificar a atmosfera de todo o universo, são consideradas pelas pessoas santas como se fossem local de peregrinação para corvos. Uma vez que as pessoas todo perfeitas são habitantes da morada transcendental, elas não obtêm aí nenhum prazer. Por outro lado, a literatura repleta de descrições das glórias transcendentais, do nome, fama, formas, passatempos e demais atributos do ilimitado Senhor Supremo, é uma criação diferente, plena de palavras transcendentais destinadas a provocar uma revolução nas vidas ímpias da civilização mal orientada deste mundo. Tais literaturas transcendentais, muito embora imperfeitamente compostas, são ouvidas, cantadas e aceitas por homens purificados que são inteiramente honestos.
O conhecimento da autorrealização, embora livre de toda a afinidade material, não assenta bem se desprovido de uma concepção do infalível Deus. Qual então a utilidade das ações fruitivas que são naturalmente dolorosas desde o início e transitórias por natureza, se elas não são empregadas no serviço devocional ao Senhor? Ó Vyasadeva, tua visão é completamente perfeita, tua boa fama é imaculada, estás firme no voto e situado na veracidade, e assim podes, em êxtase, pensar nos passatempos do Senhor, para que as pessoas, em geral, se liberem de todo cativeiro material. Qualquer coisa que desejes descrever discrepante em algum ponto de vista do Senhor, simplesmente produz reações, em diferentes formas, nomes e resultados, para agitar a mente, assim como o vento agita um barco que não tem ancoradouro. As pessoas, em geral, estão naturalmente inclinadas a desfrutar, e tu as estimulaste nesse sentido em nome da religião. Isso é realmente condenado e completamente desarrazoado. Por serem orientadas sob tuas instruções, elas aceitarão tais atividades em nome da religião e dificilmente se importarão com as proibições. O Senhor Supremo é ilimitado. Somente uma personalidade muito competente, retirada das atividades da felicidade material, merece entender este conhecimento de valores espirituais. Portanto, aqueles que não estão assim bem situados, devido ao apego material, devem ser introduzidos por Vossa Excelência ao caminho da compreensão transcendental, através das descrições das atividades transcendentais do Senhor Supremo. Uma pessoa que abandona suas atividades materiais para ocupar-se no serviço devocional ao Senhor pode, às vezes, cair, enquanto está num estágio imaturo, mas não há perigo de que seja mal sucedida. Por outro lado, um não devoto, mesmo que se dedique plenamente a seus deveres ocupacionais, não ganha nada. Pessoas realmente inteligentes e dotadas filosoficamente devem esforçar-se apenas por esta significativa finalidade, a qual não é obtenível, mesmo que se vagueie desde o planeta mais elevado, Brahmaloka, até o planeta mais baixo, Patalaloka. Quanto à felicidade obtida do gozo dos sentidos, ela pode ser obtida automaticamente no decorrer do tempo, assim como no decorrer do tempo obtemos misérias, apesar de não as desejarmos. Meu caro Vyasa, embora um devoto do Senhor Krishna às vezes caia, de uma forma ou de outra, ele certamente não fica sujeito à existência material como os outros trabalhadores fruitivos e demais, porque uma pessoa que tenha uma vez saboreado o gosto dos pés de lótus do Senhor não pode fazer nada além de se lembrar repetidamente daquele êxtase. O próprio Senhor Supremo, a personalidade de Deus, é este cosmo,
e ainda assim está à parte dele. Esta manifestação cósmica emana unicamente dele. Nele repousa e nele entra após a aniquilação. Vossa Excelência sabe tudo sobre isso, eu apenas dei uma sinopse. Vossa Excelência tem visão perfeita. Tu mesmo podes conhecer a superalma, a personalidade de Deus, porque estás presente como a porção plenária do Senhor. Embora sejas não nascido, apareceste nesta terra para o bem-estar de todas as pessoas. Por favor, descreve, portanto, os passatempos transcendentais da suprema personalidade de Deus, Sri Krishna, o mais vividamente possível. Os círculos eruditos concluíram positivamente que o propósito infalível do avanço de conhecimento, a saber, austeridades, estudo dos Vedas, sacrifício, canto de hinos e caridade, culmina nas descrições transcendentais do Senhor, que é definido em poesias selecionadas. Ó Muni, no milênio passado, nasci como o filho de certa criada, que se dedicara ao serviço de brahmanas, que seguiam os princípios do Vedanta. Quando viviam juntos, durante os 4 meses da estação das chuvas, ocupei-me em seu serviço pessoal. Embora fossem imparciais por natureza, aqueles seguidores do Vedanta abençoaram-me com sua misericórdia sem causa. Quanto a mim, eu era autocontrolado e não tinha apego a brincadeiras, muito embora fosse um menino. Além disso, eu não era travesso e não falava mais que o necessário. Apenas uma vez, com sua permissão, eu comi os restos de seus alimentos e, por fazê-lo, todos os meus pecados foram imediatamente erradicados. Assim, estando ocupado, tornei-me puro de coração e, naquele momento, a própria natureza dos transcendentalistas se fez atrativa para mim. Ó Vyasadeva, naquela associação e pela misericórdia daqueles grandes vedantistas, pude ouvi-los descrever as atrativas atividades do Senhor Krishna. E assim, ouvindo atentamente, meu gosto por ouvir sobre a personalidade de Deus aumentava a cada passo. Ó grande sábio, assim que adquiri gosto pela personalidade de Deus, minha atenção em ouvir sobre o Senhor fez-se inabalável. E conforme o gosto se desenvolvia, eu podia compreender que foi apenas em minha ignorância que havia aceitado as coberturas grosseira e sutil, pois tanto o Senhor quanto eu somos transcendentais. Assim, durante 2 estações, a estação das chuvas e o outono, tive a oportunidade de ouvir esses sábios magnânimos cantarem constantemente as inadulteradas glórias do Senhor Hari. Quando o fluxo do meu serviço devocional começou, as coberturas dos modos da paixão e ignorância se dissiparam. Eu estava muito apegado àqueles sábios. Eu era de comportamento amável, e todos os meus pecados foram erradicados no serviço a eles. Dentro de meu coração, eu tinha firme fé neles. Eu subjugara os sentidos e os seguia estritamente,
com o corpo e a mente. Como estavam de partida, aqueles Bhakti Vedantas, que são muito bondosos com as almas pobres de coração, instruíram-me sobre o assunto mais confidencial, que é ensinado pela própria personalidade de Deus. Através deste conhecimento confidencial, eu pude entender claramente a influência da energia do Senhor Sri Krishna, o Criador, mantenedor e aniquilador de tudo. Conhecendo isto, pode-se voltar a Ele e encontrá-lo pessoalmente. Ó Brahmana Vyasadeva, os eruditos decidiram que a melhor medida remediadora para eliminar todos os problemas e misérias é dedicar nossas atividades ao serviço do Senhor Supremo, a personalidade de Deus, Sri Krishna. Ó boa alma, não poderia algo aplicado terapeuticamente curar uma doença causada por aquela mesmíssima coisa? Assim, quando todas as atividades dos homens são dedicadas ao serviço ao Senhor, aquelas mesmas atividades que causavam seu perpétuo cativeiro tornam-se o desfrutador da árvore do trabalho. Qualquer trabalho que se faça aqui nesta vida para a satisfação da missão do Senhor chama-se Bhakti Yoga, ou transcendental serviço amoroso ao Senhor. E aquilo que se chama conhecimento torna-se um fator concomitante. Enquanto uma pessoa executa deveres de acordo com a ordem de Sri Krishna, a suprema personalidade de Deus, ela constantemente se lembra dele, de seus nomes e de suas qualidades. Cantemos todos as glórias de Vasudeva, juntamente com suas expansões plenárias Pradyumna, Aniruddha e Sankarsana. Assim, o verdadeiro vidente é aquele que adora sob a forma de representação sonora transcendental a suprema personalidade de Deus, Vishnu, que não tem forma material. Ó Brahmana, o Supremo Senhor Krishna dotou-me assim, primeiramente, do conhecimento transcendental do Senhor, como se inculca nas partes confidenciais dos Vedas, depois de opulências espirituais, e então de seu íntimo serviço amoroso. Descreve, pois, por favor, as atividades do Senhor Todo-Poderoso, que aprendeste por teu vasto conhecimento dos Vedas, pois isso satisfará os anseios de grandes homens eruditos e, ao mesmo tempo, mitigará as misérias da massa de pessoas comuns que estão sempre padecendo de dores materiais. Na verdade, não há outro modo de escapar de tais misérias.